de Goiás. Considerando que é mediadora, vamos dar a fala primeiro para a convidada. Tá, joia, tá bom. Olha. Porque esse papo de primeiras damas é meio, né? Que bom que você foi pelo Estado. Muitas pessoas nos pediram, né, que não podia participar em algum momento, de alguma forma queria ouvir essas rodas de conversa, né? Então, a Juliana, acho que mandou para, né, que as pessoas autorizassem, quem não se sentia à vontade de aparecer e tudo, né, não coloca a imagem, tudo, mas realmente, como nos pediram para que a gente gravasse, né, esses momentos de debate, a gente está avisando, né, da gravação, ok? Ok. Rita vai falar primeiro, Rita? Falo, sim. Pessoal, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui, compartilhando com a gente. Obrigado aos nossos convidados que vão falar para a gente um pouquinho de um tema tão bacana, que nos orgulha tanto, né? Deixa a gente tão feliz, né? E, assim, a gente se sente representado, né? Quando algum instituto da nossa rede consegue realizar um trabalho bacana, né? Como se a gente estivesse ali também, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando com a gente. Obrigada, pessoal, que veio assistir, que está aqui. Prazer receber todos vocês. Eu sou a Rita Mendonça, professora de música. Trabalhei no IFG durante 21 anos e agora estou completando 4 anos no Instituto Federal de Brasília. Dou aula na licenciatura em dança e estou atualmente como diretora nacional da nossa associação de professores de arte dos institutos. A gente está nesse movimento agora de finalizar o registro, a gente aguarda ansiosamente para isso, né? A gente teve toda uma caminhada aí que começou no nosso segundo encontro em Itumbiara e que culminou, né, na criação da nossa tão sonhada, né, associação. A associação é nossa, é para nós e para todos que queiram compartilhar com a gente as experiências, né, de trabalhar com arte, né, e dar aula de arte, né, nos institutos federais. É uma associação, portanto, de professores de artes dos institutos, Colégio Pedro II e algumas outras escolas vinculadas, né, ou seja, aquelas instituições da carreira BTT. No desejo, né, de compartilhar com as pessoas, né, principalmente com os nossos colegas, né, sobre as diversas questões que estão relacionadas ao nosso trabalho, né, como professores de arte, nós decidimos, então, criar o Arte Pronoves como uma forma, então, da gente trocar as angústias, as experiências, se realimentar, retroalimentar, se consolar muitas vezes, né, chorar mágoas, e também aprender muito, né, com as experiências dos colegas e nos fortalecer, né. A Lourdiana estava falando aí sobre madeira de lei, que é resistente, né, a gente é meio isso mesmo, professor, né, nós somos a madeira de lei desse processo, né, da educação brasileira. Somos resistentes, né, estamos aqui, o Arte Pronoves é uma forma da gente resistir, né. Então, muito obrigada, não quero delongar muito, queria só reforçar que a gente está gravando esses nossos encontros para poder compartilhar com os nossos colegas. Mais para frente também a gente vai começar a alimentar o nosso canal do YouTube. Nós temos o Instagram, né? A gente queria convidar vocês para curtir lá, para seguir, né, o nosso Instagram, que a gente coloca algumas notícias lá. E é isso. Vem com a gente, né, nessa onda legal, gostosa, prazerosa que tem sido a AMPA-INF. E é isso. Boa noite a todos e vamos começar, né? Boa noite.
Rita, obrigado, né, pela fala aí. Por enquanto, a gente está, né, toda semana fazendo essas rodas de conversa, né, no primeiro encontro, a gente ouviu sugestões, né, do que poderia ser os temas, né, estamos tentando diversificar. E para essa roda de hoje, né, a gente, nas anteriores, falamos, né, de currículo, de ensino médio, técnico, mas nós também temos na nossa rede, né, federal, a pós-graduação. Nós temos o mestrado, né? Ainda temos só 2 programas, né? Por isso o convite para a professora Lourdinha, do Instituto Federal do Ceará, e para o que está começando, um programa que já, né, já está em andamento, acho que, obviamente, a Lourdinha vai falar um pouco desse processo do que foi a pós-graduação do Ceará, e o do professor Alexandre Guimarães, do Instituto Federal de Goiás, né, meu colega de trabalho, de um programa que está no seu processo seletivo, está com o processo seletivo aberto, né? Nós estamos num processo de abrir a primeira turma. E aí a dinâmica vai ser, cada um fala um pouquinho, de 10 a 15 minutos, né? Eu vou ficar controlando o tempo, e depois nós vamos abrir para perguntas. Tanto o pessoal pode pedir a fala no chat, eu vou ter vou conduzir esse trabalho junto com a professora Luciana, do Instituto Federal de São Paulo, né, porque como eu vou ficar controlando, né, o tempo, as falas, as mediações, a Luciana vai estar cuidando do chat, caso alguém queira fazer pergunta para o chat, mas também para fazer inscrição de fala, tá? A gente, ao final da fala dos 2, a gente abre para as inscrições, né? E aí o pessoal fica bem à vontade. Se quer usar o microfone, pede a fala, a Luciana faz a inscrição, ou faz a pergunta pelo chat, tá ok? Então, Lourdinha, vamos começar com você. Pode ser? Pode ser sim. Eu vou falar rapidamente. Professora Maria de Lourdes Macena de Souza, a Lourdinha, nossa Lourdinha, né, que já está aí com a gente há alguns encontros não da associação, mas o encontro dos professores de arte. Ela é doutora em artes pela UFMG, com estudos na pesquisa de artes cênicas, o mestrado profissional em turismo, com ênfase, né, discutiu festas populares, graduação em licenciatura em música pela Universidade Estadual do Ceará. Então, Lourdinha é formada em música, mas passeia por várias linguagens, né, Lourdinha? Porque os tempos eram outros, né? Os tempos eram outros. Okay. Quando eu me formei no estado do Ceará, o único curso superior que havia na área de artes era o de música. Então, se eu queria, para eu poder trabalhar profissionalmente com arte, eu tinha que fazer música, mesmo que eu fosse para dança, mesmo que eu fosse para teatro, mesmo que eu fosse para artes visuais. Não tinha, era essa a opção. Então, a minha formação é híbrida, porque o meu estado tinha carências, e aí quem era esperto tentava, dentro das carências, pegar as oportunidades que lhe eram caras. Minha área de... digamos assim, que o meu trabalho como artista e docente é com tradição popular, e eu acho que fiz muito bem fazer música, porque na área que eu trabalho, como atriz estética, a música é a cama onde tudo se deita, né? Então, talvez eu não fizesse tão bem o meu trabalho com dança popular se eu não tivesse feito música, enfim. É só porque, às vezes, eu vejo umas grandes discussões sobre a questão da polivalência, mas essas questões têm que levar em conta sempre os contextos históricos dos lugares, né? Para ser uma coisa justa, né? Então, eu sou uma mulher de formação híbrida, porque no lugar onde eu estava, ou era assim, ou era assim, né? Então... Mas isso só nos enriquece. Aí você tem a fala, viu, Lourdinha? Entre 10 e 15 minutos, você fica à vontade para falar, né, do curso de vocês, né, de como foi essa luta, né, de ser o pioneiro aí na rede federal.
Tá, então, essa coisa da formação, da pós-graduação, principalmente ligada a professor de artes, ou seja, formar pessoas para o ensino em arte, e quando eu falo professor, dentro do nosso pensamento, no decorrer desse percurso dessa nossa luta, nunca a formação era voltada só para a sala de aula formal. Quando a gente falava ensino de arte, a gente pensava em todos os ambientes possíveis para ensino de arte. Então, ela começou muito cedo, né, dentro do próprio Instituto Federal, no caso, quando ainda éramos Cefet, né? Nós mudamos o projeto Arte e Educação em 85 para funcionar de uma outra forma, porque a disciplina de educação artística não nos atendia. Nós mudamos isso em 85. Quando o Instituto se transformou, quando a Escola Técnica se transformou em Cefet, a gente foi atrás nós fomos atrás de possibilitar cursos tecnólogo, porque a gente sabia que poderia. Então, nossos cursos de ensino superior, primeiro, nós oferecemos um tecnólogo em teatro, um tecnólogo em teatro e um tecnólogo em artes visuais. E ofertamos o técnico em música. Isso quando a instituição passou para a Cefet. Então, essa coisa do mestrado, ela já sempre... Ela foi uma decorrência, ela foi de um tempo em que a gente já tentava isso, né? Depois, nesse período de transição Cefet-Instituto, numa avaliação que nós tivemos do MEC, eles falaram que o nosso curso tecnológico era uma licenciatura, só não tinha esse nome. E aí eles fizeram essa recomendação e a gente transformou isso na licenciatura. E continuavam, e aí nós passamos a oferecer uma especialização. Acho que vocês sabem que a rede federal, tudo bem que os mestrados agora são digamos assim, que é mais esse avanço, mas nós temos uma infinidade de cursos de especialização, e eu falo isso porque eu vejo assim que pelos institutos que vou conhecendo, tem muitas experiências de especialização e que também circula esse campo das artes. Mas, no caso do Ceará, quando a gente começou muito a namorar com a história, a primeira coisa que nós queríamos era ver o corpo docente e verificar como nós estávamos para poder continuar indo além nessa questão da formação. E aí nós fomos atrás de fazer um DINTER, de procurar fazer um DINTER na área de arte para poder ter o maior número possível de doutores formados diretamente na área, no campo das artes, que era o que nós queríamos, né? Não é essa coisa de você estar professor de arte, né? Tendo outra formação. Então, nós fizemos um DINTER, nesse DINTER da UFMG, nós conseguimos formar, nós éramos 13 colegas, desses 13, 3 não eram do Instituto Federal, eram companheiros da UFC e também da UES, e nesse DINTER nós completamos o número do time que nós precisávamos para poder ir atrás do mestrado. E aí nós fizemos em 2014, quando eu me formei, né, eu peguei o título de doutor, e aí já inscrevi, foi a primeira vez que eu levei pau na CAPES, eu me formei em 2014, 2015 eu já botei o projeto para o doutorado junto com os companheiros, né, porque não foi uma coisa que foi da minha cabeça, ela foi uma coisa do conjunto, né, de todo mundo. Mas aí eu fiquei à frente, né, só pelo grupo, enfim. E aí a gente levou pau a primeira vez, porque a gente colocou um projeto para um mestrado acadêmico em artes. Aí levamos pau a primeira vez, deu uma observação, que o nosso contexto era profissional, não sei o que. Mas eu não queria o mestrado profissional. Aí submetemos o outro ano, corrigindo algumas coisas, submetemos o outro ano. Veio novamente a observação. Quando veio essa observação do mestrado profissional, tinha acontecido uma reunião, e nessa reunião da CAPES com os pró-reitores, foi falado abertamente que para os institutos federais não haveria aprovação de mestrado acadêmico, independente das artes.
independente das áreas, seria mestrado profissional. Aí, quando eu soube disso, eu disse, caramba, vamos ficar levando pau só por conta da tipologia do programa? E aí, alguém lá de dentro, na época, né, lá da própria CAPES, falou, Lurdinha, se vocês submeterem o profissional, vocês vão ser aprovados, porque o perfil de vocês é esse. Então, nós resolvemos, né, conversar, dialogar, e submetemos o mestrado profissional. Para nossa surpresa, a gente aprovou o programa. Então, nós temos um programa de pós-graduação em artes, aprovado independente, e que pôde começar em 2017, nós tivemos aprovação em 2016. Na verdade, esse programa ele tem 2 linhas de pesquisa, né? A primeira linha é ensino e aprendizagem em artes, e a segunda linha é processo de criação em artes. Ele tem uma única área, né, de interesse, que é artes, a área de concentração é artes, e essas são as 2 linhas. O perfil do nosso aluno, ele é um mestrado para docentes, artistas, ou para artistas. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que é só docente em artes e que não tem um processo de criação como um profissional criador, dificilmente ele passará. E por quê? Porque dentro da submissão, a gente pede um portfólio. Esse portfólio conta ponto. Então, nós pedimos o currículo, Lattes, mas nós pedimos um portfólio, e os 2 têm peso similar. Por que isso? Porque dentro da nossa compreensão, dentro do mestrado, esse aqui é o grande diferencial. Nós achávamos isso, e quando eu fiz essa fala lá, junto com os outros companheiros da CAPES, isso foi visto como algo que dá um elemento forte dentro do nosso programa. Então, o nosso programa ele tem uma linha específica. Aliás, ele tem um olhar específico para o profissional que nós queremos formar. Então, hoje, ele se preocupa em receber alunos, mestrandos, que são da velha guarda da Portela. O que é que eu chamo de velha guarda da Portela? Pessoas que estão atuando como artistas em artes há muito tempo, mas que devido à realidade da cidade, do estado, que durante muito tempo não tinha uma formação específica, ele se formou em outra coisa, mesmo atuando como artista dentro da capital, dentro do estado. Aí são pessoas que ajudaram a cidade a crescer artisticamente, mas que nunca tiveram oportunidade de se voltar para uma formação específica na sua área. Então, nós também recebemos essa velha guarda da Portela e recebemos jovens estudiosos oriundos das formações de Fortaleza, porque hoje nós temos licenciatura em teatro, dança, música, tanto na UFC como também no Instituto Federal, somente na capital. E temos também algumas formações pelo interior do estado do Ceará. Então, nós temos também uma juventude que vem em busca do curso para continuar desenvolvendo seus estudos acadêmicos na área de artes. Então, nós trabalhamos esses 4 anos, e isso também eu vou compartilhar com vocês, que nesses 4 anos, ele foi um caminhar aprendente, a todo instante. Não que eu acho que a gente para de aprender, né? Porque professor não para de aprender, professor é um eterno aprendente, né? Então, mas muito especificamente, esse ano, esses 4 anos, nós estamos indo para a primeira avaliação agora, né? Esse é o nosso primeiro quadriênio, e nós estamos na primeira coleta, aliás, no primeiro coleta não, mas na primeira avaliação. Nós temos nós conseguimos formar a primeira turma completa dentro do prazo, com 24 meses, né, que era o ideal, né, isso foi meritório, porque normalmente né, tem evasão e tal, e nós estamos com a segunda turma agora, mesmo que era para estar defendendo agora, nesse período desse semestre. Nós não tivemos todos defendendo por conta de muitos problemas de saúde, muitos problemas que ocorreram, mas nós temos já
a grande maioria em defesa, né, que é a segunda turma. E aí nós estamos na quarta turma e vamos oferecer agora no segundo semestre o edital, independente de pandemia ou não, nós vamos oferecer o segundo semestre para entrar com a quinta turma em 2021. Eu diria que a grande vantagem, né, em relação a essa oferta é ver um novo caminho dentro dos institutos federais, né? Outra coisa, os institutos federais têm essa marca de ir aonde pouca gente vai, né? Assim, a gente adentrou o sertão. Por exemplo, enquanto a Universidade Federal do Ceará tem 3 polos nos 184 municípios, a Universidade Federal tem três campos. 3 campos. O Instituto tem 33. Então, nós estamos em todas as macros. Em cada macro-região do estado, nós temos 2 a 3 institutos. O que é que eu quero dizer com isso? É que, dentro hoje da nossa equipe, o que nós queremos muito é pegar uma boa pontuação, lógico, no programa, para que a gente possa também concorrer a um doutorado, para poder o programa ser instalado no seu total, porque quando você tem um programa aprovado, que no início eu não entendia isso, né? Dentro da CAPES, a primeira vez que eu fui, né, para fazer atividades com eles, eles falaram, Lurdinha, você tem um programa, então significa que você tem aí uma estrada que vocês podem pensar em desenvolver dentro do próprio instituto, vocês podem futuramente ter um doutorado, oferecer um MINTA, oferecer um DINTER, não sei o que, bererê. Então, nós hoje pretendemos ter uma boa pontuação para poder tentar conseguir aprovação, principalmente para oferecer formação também sertão adentro, isso num futuro próximo, né? Eu acho também que a rede, né? A rede precisa, por exemplo, eu acho que vocês sabem, mas tem mestrados sendo oferecido em rede, dentro da rede IFCE. Por exemplo, o mestrado em ensino, que é oferecido, ele tem 400 e tantos docentes oferecendo aí para 1.000 e tantos alunos, né? Então, nós temos uma possibilidade de, futuramente, quem sabe, se nós não podemos nos unir e termos algo similar ao que é oferecido, por exemplo, o Profartes, ele é um programa específico da UDESC, que outros, que vocês agora fazem parte, que nos deixou muito felizes, e que outros companheiros também fazem parte, outras universidades, e que ele tem uma visão muito voltada para a questão do ensino em arte, e foi uma conquista extraordinária para a nossa área, né? Então, eu penso que os institutos federais, futuramente, poderão pensar em ter um mestrado em rede oferecido de forma compartilhada com os companheiros que têm pós-grado, né? Que são mestres, que são doutores. Na verdade, no caso da pós-graduação, a gente terá que trabalhar com quem tem doutorado. E nesse caso, muito especialmente, eu penso que os caminhos são muito amplos, sabe, Mônica? As possibilidades são bastante interessantes para nós. Você já está gerando uma proposta aí, do mestrado em rede, hein? Olha, Alexandre. Muito bom, hein? Se você quiser, já deu os 15 minutos, se você quiser concluir sua fala, né, para eu passar para o Alexandre. Mas eu já senti uma provocação aí de um mestrado em rede. Pois para nós, né, só para eu concluir, para nós podermos compreender e também, nos vermos sempre como companheiros dessas possibilidades que nós temos de favorecer um desenvolvimento amplo nessa questão da nossa área, nos aproveitando da rede. Aí eu estou falando o nome certo. Nos aproveitando da rede, sabe? Empoderar a rede com a questão artística e nos empoderarmos também com o que a gente pode conseguir através dela, né?
Então, eu vejo dessa forma, e quero parabenizar vocês pela intenção, assim, essa construção da associação, né? Eu acho que a gente faz parte de muita associação, e no caso da associação específica dos institutos, ela nos traz para questões que são próprias, né, do corpo docente daqui. Então, quero parabenizar, agradecer pelo convite, e me colocar, já que é um bate-papo, me colocar à disposição para que a gente possa tecer outras considerações a partir das inquietações de vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Então, nessa dinâmica, eu já vi que tem algumas perguntas, né? A Luciana está organizando aí, mas acho que eu vou passar a fala, né, para o Alexandre, e depois a gente faz essa conversa, né? Professor Alexandre José Guimarães, né? Professor, artista visual, designer gráfico, doutor em arte e cultura visual pela UFG, com investigação na área da cultura da imagem, processo de mediação. Mestrado também em cultura visual, a formação, ele é bacharel em artes visuais, com habilitação em design gráfico pela UFG, e nesse momento está como coordenador do mestrado profissional em artes do IFG, que faz parte do Profiarte, e que eu também estou fazendo parte, também faço parte do programa. Com muito orgulho. Como diz, minha primeira orientação de mestrado, se Deus quiser, vai acontecer. Ótimo. Alexandre, a palavra é sua. Obrigado, Mônica. Boa noite a todas as professoras e aos professores da Rede Federal. Oi, Rita. Boa noite para a professora Lourdes. Eu ouço tanto falar na senhora, vou te chamar de senhora, por respeito, e não a conhecia. A Luciana Ribeiro fala muito bem da senhora, e como referência mesmo. Então, e obrigado por sua fala, e a sua fala, é interessante a gente ouvir primeiro uma fala, que ela condiciona a segunda fala, né? Ela muda todo o roteiro. E quero agradecer a rede, a associação, pelo convite. Quando a Mônica fez o convite, a Mônica não bate bem da cabeça, né? Todo mundo sabe. Ela só me coloca nas frias. Mas agradecer a Mônica o convite. E quando ela... Agora que você é coordenador, você vai ter que falar o tempo inteiro, meu filho. Quando ela fez o convite, eu falei, mas Mônica, o nosso mestrado, ele está só começando, né? O que eu vou falar? E ela falou, não, fala do nosso processo. E aí eu comecei a pensar qual que é a função da minha fala, né? A professora Lourdes, ou Lourdinha, ela traz uma história de um mestrado que está aí na sua segunda turma, e aí eu fiquei pensando assim, na função da minha fala. Eu acho que é interessante explicar como é o nosso processo até chegar no Profiartes, e até porque a gente, além do Profiartes, eu vou falar um pouco, assim, não sei se todo mundo conhece, mas eu quero falar mais ou menos a estrutura do Profiartes, mas além desse mestrado, nós temos outro projeto de mestrado profissional em andamento, né? E eu queria falar um pouquinho sobre ele. E aí, quando a professora Lourdes traz, ela nos cutuca no sentido da criação de um mestrado em rede, eu acho que ela tem toda a razão, até porque um dos pontos mais valorizados pela CAPES são as redes. Né? Então, se a gente for pensar em pontuação e em chances de aprovação, os mestrados em rede, como é o de arte, por exemplo, ou aqueles mestrados com formatos contemporâneos, não apenas presenciais ou semipresenciais, os programas à distância, né? Eu não gosto muito dessa palavra à distância, mas é a classificação usual. Isso é muito valorizado hoje pela CAPES. Não que eu concorde com tudo e com os critérios da CAPES, mas a gente trabalha em função
do que a CAPES exige. Se a gente quer construir aí os nossos programas, a gente tem que cumprir o que a CAPES dita. E cumprir e, ao mesmo tempo, questionar, né? Porque assim as coisas mudam. Bom, então, eu queria dividir a fala em 2 pontos. Como que a gente chega no Profiartes, o Instituto Federal de Goiás passa a ofertar o mestrado profissional em artes, e como isso pode ser um estímulo para que outros institutos façam parte da rede também, porque possivelmente nós teremos mais chamadas de expansão da rede Profiartes. Então, eu quero explicar rapidamente como que a gente se constituiu. Um grupo, a professora Lourdinha falou assim, disse que o mestrado, no Ceará, ele é resultado de um processo. Então, são professores interessados em fazer pesquisa, que se qualificaram, que fizeram seus doutorados e que querem continuar fazendo pesquisa. Aqui, da mesma forma. Então, nós somos um grupo de professores de vários campos do Instituto Federal em Goiás e que se constituiu, de fato, num grupo de pesquisa, em 2018, que é o Incomum, que é o grupo de pesquisa em arte, educação, profissionalização em comunidades. Isso foi importante porque institucionaliza um grupo, né? Você tem um endereçamento e você, a partir desse grupo, você tem um lugar de fala, você propõe projetos de pesquisa, você vai até a pró-reitoria, né, representante do grupo, e fala, olha, nós somos um grupo de pesquisa institucionalizado e a gente quer fazer isso, vocês nos apoiam? E foi isso que aconteceu. A rede Profiartes, que hoje está sob a coordenação nacional da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, mas está em processo de mudança para outra instituição, possivelmente a Universidade Federal de Uberlândia assume a coordenação nacional, e a UDESC abre, no final de 2018, uma convocatória para novas instituições que queiram integrar a rede. Então, o que caracteriza o Profiartes é um programa de pós-graduação em rede, né, entre instituições associadas. Então, se o IFG e o IFC resolve propor um único mestrado, será também um mestrado entre instituições associadas, que caracteriza uma rede. E aí, no início de 2019, esse grupo de pesquisa consegue fechar uma proposta, um projeto, e submeter ao DESC. Não só ao DESC, mas ao Conselho Gestor, que a gente falou o DESC porque existe uma coordenação nacional que responde pelo programa, mas quem decide é o Conselho Gestor, representado por todos os coordenadores de curso. Então, no início de 2019, creio que em março, né, Mônica? A Mônica participou de todo o processo, nós submetemos a proposta, só que isso levou um ano para ser respondido. Então, o Conselho Gestor do Profiartes já tinha se decidido pelas 4 instituições novas, Instituto Federal de Goiás, Universidade do Estado do Amazonas, junto com a Federal do Amazonas, a Federal do Mato Grosso do Sul e a Regional do Cariri, que eu acho que é do Estado do Cariri. Então, foram 4 novas instituições. E a gente já estava aí no período, agora em 2020, no período de isolamento social, e chega a nossa aprovação chancelada pela CAPES de incorporação à rede. A gente teve que correr com o edital, e o edital está aí aberto. Então, a gente encerra até o final de setembro o processo seletivo, com 25 vagas para artes visuais, música, e o Profiartes trata teatro e dança a partir da nomenclatura da CAPES, que é artes cênicas, né, mas
a gente tem vagas específicas para dança e específicas para o teatro. Então, a nossa história com o Prof. Artes é essa. Então, o Prof. Artes é um programa com área de concentração em ensino de artes, é específico para o professor de arte. O discurso, o que justifica o Prof. Artes? A melhoria da escola, a melhoria da educação básica. E aí o mediador para essa melhoria é o professor de artes, é a qualificação desse professor. Então, ele precisa ser da rede pública, trabalhar com educação básica, dar aula de artes, estar em efetiva atuação em sala de aula, porque o seu projeto de pesquisa estará alinhado com a sua atuação na escola. Então, o principal objetivo do Prof. Artes é mudanças, melhorias, afetar a escola de uma forma positiva. Por isso, ele é cheio de requisitos, né, para o professor participar. A gente recebe muitas críticas que o Prof. Artes exclui. Ora, na verdade, eu acho que ele inclui o professor, né, porque é um programa pensado para o professor, só o professor que pode participar. Eu fico pensando em histórias aí de professores que nunca teriam a chance de fazer um mestrado, dando aí as suas 40 aulas semanais, se não tivesse um programa específico para ele. Então, na minha percepção, é um programa que inclui, porque já existem outros programas da área que são programas amplos, que aceitam, que não têm esses pré-requisitos. Então, basicamente, o Prof. Artes é isso, a gente está começando, vivendo um processo seletivo que será todo remoto, as entrevistas, não vai ter prova escrita, é análise de memorial e plano de trabalho, e depois a prova oral, né, que se chama prova oral, é uma entrevista, e é esse o processo seletivo. Nós não sabemos se as aulas vão começar agora no segundo semestre, talvez as 15 instituições da rede entrem no acordo para a gente começar só no início de 2015. É isso. E aí, no meio dessa história toda, em 2019, a gente não sabia se entrar ou não no Prof. Arte, a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação sugeriu que o mesmo grupo que elaborou a proposta do Prof. Artes elaborasse uma proposta de um mestrado próprio, profissional, mas da instituição. E nós começamos a trabalhar, eu acho que em setembro, né, Mônica? A Mônica era da comissão, mas ela faz parte do colegiado desse programa, mas ela deixou a comissão porque ela assumiu outra função na reitoria, mas a gente vem trabalhando desde acho que setembro ou outubro de 2019, numa proposta de mestrado profissional em arte, cultura e mais alguma coisa que a gente não sabe ainda. É o nome que está aberto. Ele não é só em arte, ele dialoga com as humanidades justamente para atender uma parcela de profissionais do campo da cultura, da gestão em cultura, ou pessoas que têm uma história de atuação cultural e artística e que querem se qualificar. Né? A Luizinha sabe muito bem disso. O objetivo principal de um mestrado profissional é impactar o lugar de atuação de quem faz esse mestrado. Né? E para a CAPES isso é muito, muito valioso. E que eu acho que faz todo sentido com a ideia de uma rede de educação técnica e tecnológica. Né? Eu acho que isso faz parte, isso compõe a nossa própria identidade. A gente vai descobrindo aos poucos qual é a nossa identidade quando a gente começa a propor novos cursos, e enfim.
Eu tenho tempo ainda, Mônica? Não, é isso que eu ia falar. Pode encerrar. Eu vou encerrar, então. Nós não submetemos essa proposta de mestrado à CAPES, porque, primeiro, que a gente teve um ano inoperante no Ministério da Educação, o calendário para submissão de cursos novos na CAPES está suspenso, sem previsão. Então, o projeto está quase pronto e a gente está só esperando a reabertura das submissões para inscrever a nossa proposta. E aí, Mônica, você não me mete mais em outra fria de pensar no mestrado em rede, mas é brincadeira. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Talvez é muito mais interessante. Eu não, foi a Lourdinha. Foi a Lourdinha, né? Talvez seja muito mais interessante o IFG propor um mestrado profissional junto com outro instituto federal ou outros institutos federais do que uma proposta, né, só da instituição, uma proposta só local. Eu acho que todas as possibilidades são abertas, tudo pode ser conversado. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Eu já vi que tem muita pergunta aqui, né? Mas a provocação, eu não estou te botando em fria, não. A provocação foi da Lourdinha, viu? Mas eu vou abrir a fala para Luciana, porque ela está com a ordem aí das inscrições. A dinâmica, a gente vai... a pergunta, né, que não passe de 2, 3 minutos, né, para que realmente a gente tenha uma rotatividade aí. A gente já viu que tem bastante, né, várias pessoas pediram, né, questionamentos, né, então vou interferir só se passar de 3 minutos a pergunta, ok? Ok, Mônica, a primeira pessoa que pediu a fala foi o Ibsen. Depois eu quero fazer uma pergunta, a Rita escreveu uma pergunta, eu vou ler, o Constantino quer fala, Maria, e os outros depois, algumas perguntas que foram aqui embaixo, eu vou compilando e vou passando para vocês ao fim. Ibsen, a palavra é sua. Oi, gente. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Beleza, gente. Fala então, de qual campo você é, tá, Wilson? Todo mundo, né? Federal de Brasília, sou professor da área de artes, concursado para a área de artes, com formação na área de música. Eu cumprimento os palestrantes, Alexandre, Lourdes, os membros da mesa, Mônica, Juliana, Rita. Eu escrevi aqui a minha pergunta para tentar ser objetivo. Em relação ao Prof. Artes, eu tinha acabado de entrar no mestrado quando eu conheci o Prof. Artes, né? Eu entrei no mestrado acadêmico da Universidade de Brasília, bom, trabalhava quando a gente acaba de concursar, entrar na esfera, eles mandam a gente para muito longe de casa, enfim. E aí eu descobri o Prof. Artes e pensei, cara, que oportunidade que eu perdi, né? Porque eu tinha que estar fazendo né? É muito complicado você fazer o mestrado com 40 horas realmente, então eu acho que essa formatação ela é muito interessante e eu parabenizo o grupo por conta desse olhar, né, sensível com o professor de artes. A proposta de atender o professor de sala de aula, com bolsa, né, e etc. E aí a minha dúvida, aí direcionada ao professor Alexandre, é a seguinte: como tem sido a entrega dos trabalhos? Assim, como que é prevista essa entrega dos trabalhos finais, né, em termos de formato? É uma dissertação de 150 páginas, igual a gente tem lá no acadêmico? É um artigo científico? É um produto cultural? Assim, porque eu lembro que alguns colegas da área que entraram, professores de dança, professores de teatro, professores de música, tiveram essa dúvida no momento, né, sobre ser um pouco recente, no meu caso lá na Universidade de Brasília, e se os professores da universidade estavam apropriados o suficiente para assumir essa perspectiva do profissional, né? Alguns alunos reclamavam ainda um pouco do caráter acadêmico, assim, de além de fazer um produto, escrever a tese, fundamentar epistemologicamente, etc. Então, e como eu não me aprofundei no assunto, eu estava no acadêmico realmente, ficou a dúvida, assim, como é que eu tenho essa dúvida, como é que é a entrega desse trabalho final, como é que isso está previsto? Essa pergunta é direcionada ao Alexandre, e eu aproveito o restinho da fala para fazer uma pergunta à professora Lourdes, se houve alguma observação durante o processo de proposta do curso, né, de submissão,
quanto às áreas que, teoricamente, os institutos federais se destinam, né? Então, matemática, engenharias, química, né? Aquela ideia de que as artes, elas não estão, digamos que preferencialmente, né? Dentro da proposta dos institutos nessa configuração legislativa, que eu sempre tento levar esse embate adiante nas nossas reuniões coletivas, e alguém sempre menciona essa questão. Então, assim, para a professora Lourdes, querer saber se houve alguma diligência, alguma observação que no processo de submissão da proposta do curso, isso foi pacífico ou teve que ter uma justificativa amparada com a legislação? Ibsen, seu tempo. Tá bom. Essas são as duas questões. Obrigado pela participação. Um abraço. Desculpe. Que isso. Convidados, vocês preferem que a gente faça em bloco ou vocês querem responder individualmente? Então, por exemplo, a dele, eu acho que era melhor responder separado, porque... Ok. Quando a pessoa direcionar, eu sugiro que, né, aí, quando for geralzão, aí... Ok, Lourdinha, Alexandre, fiquem à vontade. Bom, respondendo ao Ibsen. Quer falar primeiro, Lourdinha? Não, pode falar, Alexandre. Ibsen, Depois eu falo. para a pergunta, estão previstos 3 tipos de formato de trabalho final de curso de artes. O primeiro, a dissertação, que é o menos recomendado. É possível, né, se o orientador e o orientando decidirem que a dissertação ok, mas é o menos recomendado. Então, são 2 linhas de pesquisa: processo de ensino, aprendizagem e criação em artes, e abordagens teórico-metodológicas das práticas docentes. Então, dessa primeira linha, que está mais voltada à criação em artes, espera-se que o mestrando desenvolva um processo artístico na escola, que envolva a escola, então é o professor artista, ele escreva um artigo de um manuscrito, né, que ele só vira artigo depois que é publicado, mas a gente fala que é artigo, escreva um artigo de 30 páginas e um memorial do seu trabalho. Né? Esse memorial não tem formato específico, né? Um relatório, memorial, enfim, ele vai apresentar esse formato para o colegiado de curso, o colegiado vai aprovar. Pode entregar as gravações, tem que ter uma organização, né, de como isso tudo aconteceu. O outro formato que é semelhante, que é da linha mais metodológica, né, do curso, também um artigo de 30 páginas e um produto educacional, ou, né, sendo coerente com a linguagem do Ministério da Educação, recurso educacional. Então, pode ser uma metodologia de ensino, um material didático, pode ser um objeto de aprendizagem, enfim. E tem que ter um memorial também desse produto, desse recurso educacional. Então, são essas 3 possibilidades de trabalho final. Bom, eu vou começar aproveitando já... Vou falar sobre o produto e depois eu vou para a pergunta que ele fez sobre quando da apresentação, né? A outra pergunta que ele quis saber. Quando a gente começou o mestrado, a gente tinha essa dificuldade com o produto final, né? Porque a gente fica sempre, todo mundo querendo orientar, muito no viés acadêmico, que foi de onde todo mundo veio. Mas é dar um tiro no pé. Porque o mestrado profissional, a primeira coisa, quando eu vou fazer uma palestra, que está na época do edital, que o pessoal fica me instigando, né, a conversar um pouco sobre essa questão do produto, eu digo para eles, o seu produto, ele é algo que o mercado está precisando urgentemente. Se for algo que o mercado poderia esperar, ele talvez não seja interessante para o profissional. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos uma lista liberada pela CAPES de mais de 12 itens do que você poderia considerar produto hoje. Né? Você, na performance, no palco, no processo de criação que você leve com a música. Por exemplo, eu tive um dos alunos que ele trabalha com som,
estúdio de gravação. Então, o trabalho dele foi verificar que equipamento, que formas de gravação poderia se fazer com os mestres tradicionais do interior, de maneira que esse sistema não atrapalhasse nos ritos das práticas dele. Então, nós fomos ao Cariri, e lá ele fez vários trabalhos, e o resultado desses trabalhos se transformou em 5 CDs, das gravações que ele fez, com mestres de banda cabaçais, com reisados, com não sei o que, não sei o que. Então, esse produto dele vai para onde? Vai para os profissionais diretamente ligados à música e que também são da área que trabalham com essa questão das gravações. Nós percebemos o quê? Todo músico que vai tocar em algum lugar tem a maior dificuldade com os profissionais que os recebem lá para fazer a sua técnica. Por exemplo, se eu tenho maior dificuldade em levar rabeca, em levar instrumentos étnicos, porque os caras têm dificuldade de operar com isso. Então, para o seu produto artístico, ele vai ser direcionado a algo que o mercado está tendo dificuldades naquele momento em termos de conhecimento. Então, é muito importante a gente olhar, verificar exatamente onde quando o Alexandre falou assim, o impacto, né? Onde o seu trabalho poderá impactar. Isso poderá, no caso específico do Profiartes, é claro que isso tem que ser na sala de aula. Aquilo que você vai culminar com a sua pesquisa deverá resolver algum problema do seu cotidiano escolar, no ensino de arte especificamente. Então, mas a CAPES tem um anexo na área de arte, hoje, quando você entra, que tem os documentos da área de artes, você vai encontrar um anexo da ficha de avaliação, onde lá está listado a infinidade do que pode ser produto, do que é visto como produto. Então, a escolha vai muito do mestrando. Eu percebo que as pessoas têm medo de escolher outras formas, com medo de depois não conseguir um doutorado. Ainda hoje existe esse preconceito que circula entre as pessoas que vão se submeter à pós-graduação, porque ela tem muito medo. Será que se eu não fizer uma dissertação, será que se eu fizer só isso, aí quando eu quiser um doutorado isso não vai ser possível? Então, ao longo desses 4 anos, tem sido uma luta para nós irmos de encontro a essa forma de preconceito, né? Porque não importa o que você escolhe como produto, ele tem um formato, digamos assim, que está dentro do que a gente conceituaria como científico para que você chegue a um resultado. Então, seja na sua pesquisa em artes visuais, seja cênica, seja na parte de música, independente do produto que você vai concluir, ele se relaciona a uma investigação. E é essa investigação que vai dar o resultado do seu ponto final. Então, é isso que importa dentro da CAPES. É ver o seu percurso e como você chegou, e aí como você escolheu concluir isso. Em relação à questão da pergunta que você fez, se quando a gente submeteu, se não teve... dentro do Instituto Federal, pelo menos no campus do Ceará, aqui no IFCE, teve uma coisa que a gente já conquistou. Direito adquirido, ou seja, qualquer coisa que está para a tecnologia está também para nós. Porque se eu for pedir, não eu, mas o nosso curso for pedir algo que já tenha sido possível para algum outro curso, eles terão que se desculpar porque nós não temos também. Então, o que eu quero dizer é que isso já é ponto vencido lá dentro do campus do Ceará. Então, assim, a arte está, como todas as áreas, ela está em pé de igualdade. Ela tem que ser vista como algo que não é apenas de entretenimento. Ela é formação, ela é ciência, ela é conhecimento, e nós estamos dentro de um campo importante para a área cultural, e etc. e tal. Então, isso é ponto vencido. E também a gente vai logo assim, com 2 espadas de Joana d'Arc já na mão, para brigar com quem pensa ao contrário, né? Então... É assim que é. Dentro da CAPES, quando a gente foi submeter o projeto, é lógico que isso não aconteceu porque eu estava submetendo o projeto dentro da área de artes. Então, lá já se espera que o que você está propondo é uma pós-graduação em artes. Então, no que diz respeito à CAPES,
isso não procederia. Poderia, outra coisa, você só submete o projeto quando você tem, pelo menos na época em que eu submeti, você precisa ter cartas de apoio de todos os setores da gestão. Então, você precisa ter a carta do reitor, de todas as pró-reitorias, e dando um apoio total ao programa, dizendo, nós queremos esse programa aqui. Então, não é você que vai. Quando você submete, você só consegue dar entrada se todo mundo disser para a CAPES que quer esse programa de qualquer jeito. Então, mesmo que eles pensem ao contrário, mas eles não podem dizer que pensam ao contrário. A instituição tem que convencer a CAPES que quer aquilo ardentemente, senão o programa não vai ser aprovado. É isso. Eu queria fazer uma parte, não sei se o Alexandre quer fazer um comentário, eu sei que a pergunta foi específica para a Lourdinha, mas quando a gente montou a equipe do Profiarte, abriu um edital, uma chamada interna, né, convocando todos os professores de arte para fazer. E logo depois, eu não lembro agora, Alexandre, se foi antes ou depois, também abriu para os professores de História, do Prof. História, né? E o Prof. História do IFG não foi aprovado, né? E o nosso foi aprovado. Então, isso que a Lourdinha falou é importante. Quando da nossa participação do Profiarte, nós tivemos o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Depois que ficou lá a gente congelado, sem saber se passava ou não, eles deram o aval para a gente montar esse curso que ainda está em andamento, né? Então, não há, Y, nenhum impedimento, até porque, pelo menos o Instituto Federal de Goiás, tem o eixo temático da cultura. Eu acredito que todos, eu não sei se todos os institutos têm, mas o Instituto Federal de Goiás tem um eixo tecnológico voltado para, não sei se o nome é cultura, agora esqueci o nome do eixo, Alexandre, você lembra? O seu áudio. Produção, né, não? Produção cultural. Isso não é específico do... Produção cultural e design. Produção cultural e design. Isso. Então, eu achei interessante a pergunta do Ibsen, porque quando você tem esse eixo que acontece, no caso do Instituto Federal de Goiás, que tinham 3 licenciaturas, tem 2 cursos técnicos voltados para a área de arte e cultura, não foi nenhum problema. Agora, o Campus Aparecida, que é quem está recebendo o Profiartes, né? Que é da região metropolitana de Goiânia, teve no seu conselho lá a aprovação. Então, há sim todo um trâmite de internamente ser aprovado. O que a gente percebeu é que a Pró-Reitoria de Pesquisa foi questionada por que estava abrindo edital para arte, né, se outras áreas do conhecimento queriam também. Né? Houve, digamos, essa ciumeira, mas a gente tem realmente toda uma justificativa, fora as espadas, Lourdinha, que eu não tenho dúvida, né? Fora essas espadas, a gente também tem esse amparo de várias instâncias dentro do Instituto Federal, né? Queria só colocar isso. Ok, Mônica. Vou passar, então, a abrir as falas. No caso, eu vou fazer um comentário, depois é o Constantino e depois é a Maria. 3 minutinhos para cada. Então, assim, a minha pergunta para vocês é o quê? Primeiro, Alexandre, o Profarte de vocês é associado ao DESC, ele é aquela modalidade semipresencial que tem aqui na Unesp também? Queria só tirar essa dúvida. E para vocês dois, para a Lourdinha e para o Alexandre, que vocês colocaram essa questão de fazer, né, uma pós-graduação em rede, para nós, professores de artes, por exemplo, dos institutos, um doutorado seria uma coisa muito importante, né, porque a gente verifica na nossa rede que a gente tem um grande número de... depois dos concursos, né, que validam muito essa questão de títulos, a gente tem muitos professores mestres, especialistas, e doutorados a gente ainda tem um processo, né, que para acontecer. Então, se essa ousadia é possível a gente pensar
E eu não sei, na CAPES, como que está essa modalidade dos mestrados e doutorados, porque eu sei que especializações, elas podem ser feitas semipresencial. Eu não sei como está o doutorado agora, principalmente nesse estado de pandemia, como vai ficar. Porque se a gente consegue construir um mestrado, um doutorado em rede, ele ser semipresencial, ele é interessante, porque aí você pode ter a colaboração de pessoas de vários campos e professores de artes de vários campos. Não sei se isso é possível, é a pergunta. Agora eu vou abrir a fala, por favor, para o Constantino. Professor Constantino? Olá. Estamos te ouvindo bem. Olá, eu já falo mesmo só para cumprimentar as colegas e os colegas aqui, primeira participação aqui nesse evento, e para corroborar que essa ideia que eu já ouvi aqui dessa ação em rede para esse curso, seja de mestrado ou também de doutorado, acho que é uma proposta ousada e que deveria ser perseguida por todos nós, né? No mais, acho que dá um debate muito bom, e vamos a isso. Eu acredito uma boa noite para vocês mesmo. É isso. Constantino, você apresenta para o pessoal. Abre o microfone, por favor. Meu nome é Constantino, eu sou aqui do Instituto Federal de Goiás, do campus Goiânia Oeste, e da área de teatro. Muito bem-vindo. Prazer, Constantino. Maria, por favor. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que a minha dúvida, na verdade, as minhas inquietações, elas já foram respondidas por vocês, inclusive por você, Luciana. Mas eu vou fazer apenas um questionamento aqui, bem rápido. Uma vez que nós temos, né, como propósito dos institutos federais, agregar a formação acadêmica à preparação do trabalho, né, para mim ficou-se um pouco contraditório. Então, a Luciana reforçou que teve muita insistência e as negações iam surgindo. E, apesar de achar louvável, né, como o próprio Alexandre falou, corroborado pela professora Lourdinha também, né, a importância desse incentivo à pesquisa, aos que não necessariamente desejam trilhar a carreira acadêmica, né, mas ressaltando a importância dessa modalidade para impactar a realidade local, eu vejo uma certa contradição. A princípio, eu não compreendi muito bem, mesmo porque, na configuração do mestrado aí de vocês do Instituto Federal do Ceará, eu tenho uma das disciplinas docência em artes no ensino superior. Então, eu queria saber se vocês foram contemplados com a justificativa dessas negativas, né? Porque, ao mesmo passo que eu vejo a importância do profissional, eu vejo também como uma oportunidade do mestrado acadêmico, até mesmo para suprir as necessidades, lacunas, que acabou de ser citado pela Luciana dentro do próprio Instituto. Então, minha pergunta é essa. E gostaria de fazer uma solicitação, Lourdinha. Podemos encerrar isso com apoio? É isso. Boa noite a todos. Ok, Lourdinha e Alexandre. Fiquem à vontade. Então, esse termo acadêmico, né? Porque, por exemplo, a disciplina de docência em artes, ela é uma disciplina obrigatória em todos os cursos de pós-graduação. Então, nós somos obrigados a oferecer, independente, até porque é importante que a gente saiba que existem compreensões equivocadas, às vezes, de docência. Por exemplo, o artista que está no seu ateliê, e lá ele oferece oficinas, isso é uma docência. É uma docência com outro parâmetro, num outro formato, mas ele é uma docência. Então, assim, o mestrado profissional em artes não é que ele não habilita você, a partir do momento que você tem um mestrado em artes, você poderá, sim, o título não sai mestrado profissional em artes, você fica mestre em artes, mestra em artes. Ele não sai, fulano é
mestra profissional em arte. Não, é mestra em arte, mestre em arte. Então, o valor legal é o mesmo. Tanto faz ser um mestrado acadêmico como profissional, o valor legal dentro do território brasileiro, ele é o mesmo. E tem disciplinas que nós somos obrigados a oferecer, a metodologia da pesquisa em arte e a docência no ensino superior. Então, uma vez que o aluno cursou isso, ele poderá ministrar dentro das competências da área específica em que ele atuou, né, e dentro dessa questão da formação artística, ele estará apto e terá respeitabilidade legal para fazer essa atuação em qualquer especificidade de ambiente de ensino, seja o formal ou seja o não formal. Então, no momento, na verdade, os mestrados profissionais, ele veio, de certa forma, muito voltado a uma pesquisa mais direto na ponta, mais direto no mercado. E esse mercado que eu estou falando, porque quando eu falei essa palavra a primeira vez aqui, diante dos professores de arte, eu senti que eu tinha falado uma palavra horrível, era como se, assim, se eu tivesse esculhambado todo mundo. Porque mercado, parece assim, que o artista é alguém que recebe o sol de Deus, vive de fotossíntese. Assim, parece que nós não dialogamos com o mercado, né? E é algo que eu falo todo dia, né? Do trabalho de tuas mãos viverás, tranquilo e feliz. E isso tem a ver com algo que você sabe fazer e algo que alguém paga para você fazer, para você poder alimentar a família. Isto posto, eu quero dizer que o mestrado profissional, dentro do que eu tenho aprendido junto da CAPES, nesses 4 anos circulando, né, no meio dos companheiros, é que ele está voltado para pesquisas que tem a ver, em vez de você estar querendo saber sobre a questão do sexo das abelhas, você vai direto para o mel. Então, assim, é o que é da ordem do dia, mais peculiar, para nós estarmos atuando. Eu não sei como é que é em Goiás, mas nós temos várias carências aqui no mercado da área cultural do meu estado. Eu não sei como é que é aí. Só que, às vezes, a gente se forma dentro da academia e recebe um título e depois ninguém sabe o que fazer com o que aprendeu lá, porque é algo tão distante da verdade que a gente fica pensando, bom, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa? Então, o que eu quero dizer é que o mestrado profissional, ele veio para nos colocar mais perto das carências dos lugares onde nós habitamos, para que nós pudéssemos voltar a nossa pesquisa dentro desse mercado. E o mercado que eu estou falando, a docência é um mercado de trabalho para o profissional artista-docente. Eu sou artista, docente, pesquisadora, é isso que eu sou. E não há como eu separar, né? Não há como eu separar. Por exemplo, aqui no meu estado, eu engajei a militância de brigar pela lei de emergência cultural, porque mesmo eu tenho um bom salário, digamos assim, levando em consideração os demais, nivelando por baixo, eu tenho um bom salário. Então, e independente da pandemia, eu estou recebendo esse salário. Eu tenho vários companheiros da música, do teatro, da dança, que estão sem saber o que fazer porque as salas estão fechadas. Então, eu tive que entrar nessa guerra. Mesmo que eu estivesse muito bem obrigada, eu estava brigando por eles, fazendo tudo que pudesse, militando junto com os companheiros, né, que fizeram a cadeia nessa questão brasileira, para a gente chegar junto dos deputados, das criaturas, para tentar ver esse negócio aprovado. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com o mestrado. O mestrado, ele é da emergência, ele é do dia, ele é o mestrado profissional. As nossas investigações estão na linha do coronavírus, ou seja, estão na linha do emergencial para hoje. Então, nós precisamos descobrir esse foco, porque isso é algo importante profissionalmente para os garotos, entendeu? Dentro da sua sala de aula, do que é que você vai falar? Eu não estou aqui desqualificando a questão dos cursos da linha, né, porque acadêmica, vamos chamar assim. Porque, na verdade, eu acho que as coisas do conhecimento, ele não é excludente. Nós temos que incluir várias formas para a gente continuar desenvolvendo a área. Mas eu penso que o mestrado profissional, ele tem
ele tem algo da qual a gente precisa empoderar o Estado de que a gente também precisa dele. Porque nós sofremos preconceito dentro da própria academia. A própria academia, que deveria, por exemplo, eu já tive gente que disse assim, mas esse mestrado é profissional. Na mesma hora eu perguntei, sim, daí? Qual é o pró, qual é o pó? Porque, na verdade, nós fazemos ciência. E o que é mais interessante é que nós estamos fazendo sem ter bolsa, porque diferente do Profart, tudo bem que o Profart não dá bolsa para todo mundo, mas ele dá para quem mais precisa. E as bolsas estão sendo cortadas no país todo. Então, esse momento em que o Profart, que é o mestrado em rede, foi empoderado para não... Porque nós tivemos risco, pessoal, vocês não sabem, mas Profart estava cotado para ser cortado, terminar e acabou. E, de repente, a gente conseguiu. Na hora que a gente soube que estava havendo a chamada e que outras instituições iriam entrar, é uma vitória para o nosso grupo, para a nossa área, né? A gente poder fortalecer, poder concorrer para a formação de quem está na sala de aula, como bem destacou o Alexandre. Então, não é uma coisa de dizer o acadêmico é melhor, o profissional é melhor. Esses cursos são super importantes e ele está na característica de quem quer concorrer para fazê-lo. De que tipo? Se você quer ir para o profissional para fazer uma pesquisa diretamente voltado para o que exige o acadêmico, é melhor você não concorrer, porque lá dentro nós não vamos estar fazendo. E qual é a grande diferença? Talvez nós utilizamos filosofia, também nós nos utilizamos da poética sociológica, dos amparos da antropologia, mas também usamos, principalmente, os nossos teóricos, porque nós temos desenvolvido muitos teóricos no campo brasileiro, das artes, do que diz respeito, criando as nossas próprias teorias no campo do teatro, da dança, da música. Então, nós também calcamos isso. Então, nós estamos desenvolvendo ciência, sim, nós estamos procurando também o engajamento dos artistas que estão no mercado, voltados... Gente, quantos artistas estão aí desenvolvendo técnicas sem saber escrever sobre elas? Então, o universo do mestrado, ele também empodera esses homens e mulheres que estão aí produzindo muita coisa dentro de algo que ele teve dificuldade ao longo, porque não pôde, de certa forma, adentrar até pelo próprio preconceito, né? Porque as pessoas sempre acham que se a gente está produzindo, criando arte, a gente está jogando a vida fora. Porque as pessoas sempre achavam que se você está desenvolvendo conhecimento artístico, isso não há. Mas, menino, deixa disso, vai fazer alguma coisa. Quantos nomes desses, quantas frases dessas nós não crescemos? Deixa esse menino, vai estudar. Como se uma pessoa que está fazendo um processo de criação artística não estivesse estudando, não estivesse se empoderando, etc. e tal. Então, eu penso que o mestrado profissional, é importante que vocês saibam, no Brasil só tem 11 programas profissionais, só 11. Porque o da UDESC é vocês estão entendendo, né? Mesmo que tenha 25, 30 instituições, 40 instituições, ele é ele é contado como um. O Profart, ele é um programa, vocês estão entendendo, né? Então, no Brasil, nós só temos 11. Nós temos 50 e tantos programas e apenas 11 são profissionais. Então, é importante que a gente veja que é um avanço nesse momento que nós conseguimos, dentro da área, dentro da CAPES, com toda a perseguição, com todas as coisas que temos sofrido, aprovar essa tipologia de mestrado, porque ele possibilita que o artista possa, de forma mais prática, trabalhar o seu desenvolvimento enquanto artista pesquisador. Então, antes ele era um artista criador, agora ele é um artista criador pesquisador. E isso lhe habilita também a, dentro do seu conhecimento, praticar docência, porque ele vê disciplinas específicas da docência no ensino superior, que são obrigatórias dentro dessa pós-graduação. Eu não sei se eu consegui responder, mas me esforcei bastante. Não, tá certo. Depois você coloca um pouco para a gente no doutorado. Alexandre, as questões que foram para você. Bom, primeiro é difícil falar depois que a Ludinha fala, né, gente? Até uma ousadia. Mas eu me sinto muito contemplado pela defesa da Ludinha e
Isso, só para fazer um exercício para realçar a fala dela, é que o mestrado acadêmico tem o seu lugar e os programas acadêmicos têm o seu lugar e os profissionais têm o seu lugar. O profissional não é melhor do que o acadêmico, nem o acadêmico é melhor do que os profissionais. Cada um tem objetivos diferentes. E hoje, como eu vejo, no nosso contexto enquanto rede federal, e pensando no papel social dos institutos federais, os programas de pós-graduação profissionais, eles são mais adequados ao papel social dos institutos federais, pensando que, e aí, trazendo o exemplo da Lurdinha, né, do mel da abelha, que os programas profissionais, eles são um atalho para se chegar no locus de atuação do profissional, seja esse profissional liberal, profissional docente. Né? O Profiastes, por exemplo, ele né, o olhar dele é para profissionalização e para a escola desse mestrando. Deixa eu tentar lembrar, acho que foram duas perguntas sobre... só uma observação. Quando a gente fala assim, o Profiartes, né, que é da UDESC, sim, né, é um programa que está hoje credenciado na Pró-Reitoria de pós-graduação da UDESC, mas está indo agora para a Universidade Uberlândia. Uberlândia, né? De Uberlândia. O que acontece? De fato, o programa ele é de todos. A rede só existe porque existem todas as instituições. Uhum. Se a rede federal pensa, né, tem aí uma ambição de criar um programa em rede, em algum lugar deverá ter uma coordenação geral, nacional, que responderá por esse programa. Mas essa rede só existe porque existe cada partezinha, né, cada instituição que participa. Inclusive, todas são credenciadas. Deixa eu tentar ser rápido. As disciplinas semipresenciais do Profiastes, 2 disciplinas obrigatórias são ofertadas em regime à distância. Eles chamam de presenciais, eu não sei se é 100%, eles chamam de semipresenciais, eu não sei se é 100% à distância, eu acho que tem uma carga horária mínima presencial, eu não sei ainda como vai acontecer, mas elas acontecem no segundo semestre do curso, e é dada em rede ao mesmo tempo para todos os 300 que entrarem agora. 300 e alguma coisa. A outra pergunta era sobre... deixa eu ver se eu entendi se é isso. Se é possível criar um programa de pós-graduação em rede, à distância. Aí, eu vou responder, Luginhas, e me ajude, eu posso estar errado, né? Assim, eu vou responder a leitura dos documentos da CAPES. É previsto, sim, inclusive quando você vai preencher os documentos da CAPES, você tem que dizer se é presencial ou à distância, tanto mestrado quanto doutorado. Inclusive, é uma política de incentivo da CAPES os novos programas em regime não presenciais, ou semipresenciais, ou totalmente à distância. Apesar de poucas propostas aparecerem, né? Mas tudo isso é previsto nos documentos de área, inclusive da área 11, que é a nossa área. É isso. Ok, Alexandre, obrigada. Eu posso fazer mais uma rodada de perguntas, Lurdinha? Pode sim. Bom, as perguntas que chegaram... Oi? Deixa eu só comentar um negocinho que o Alexandre falou, sobre a questão das disciplinas semi. Ok, 1 minuto. Não, é rapidão. É porque, assim, o meu mestrado eu defendi lá na UDESC, e era mestrado profissional. Foi agora em 2018 que eu defendi. Né? Então, a gente era a segunda turma. A questão da disciplina semipresencial, para a gente, foi sempre muito legal, porque a gente tinha a possibilidade de ter aula com outros professores dos outros programas. Né? Então, era isso que o Alexandre falou. Era uma aula que era dada para todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha aula lá com um professor de uma outra universidade,
E daí o pessoal que era daquela universidade via a aula ao vivo, só que ela era transmitida para todo o programa, né? Então isso era muito legal, eram 2 ou 3 disciplinas, só que ainda estava meio que no experimental, eu não sei como é que foi, se está rolando ainda, mas foi uma experiência muito interessante, a gente poder ter vários professores de diversas realidades dando aula pra gente que não era, tipo, a gente estava no mesmo programa e a gente tinha a possibilidade de ter aula com outro professor de uma outra realidade, era muito legal, né? Ô Lu, eu também fui parte Oi. do mestrado profissional lá na UFC, Sim. e assim, ela é semipresencial com o professor, o aluno era obrigado Sim. a estar na universidade, né? A gente tinha que ir para a universidade para assistir às aulas na nossa universidade. Que nem teve um dia que teve aula com o professor Sérgio, lá na UDESC, ele ia dar aula para todo o programa. Então, o que aconteceu? Todo mundo estava lá assistindo a aula dele, a gente poderia fazer interação com ele ao vivo, os outros programas também poderiam fazer interação com ele ao vivo, né? Então, isso era muito legal. A aula, ela era ao vivo. Ela era Contudo, era à distância. síncrona. Ok. Eu entendi isso. Deixa eu Síncrona. Olha, eu não ia adentrar, porque eu acho que muita coisa vai mudar depois desse período que nós estamos vivendo. Mas o que é que eu sei legalmente, né? Eu não quis, assim... Mas aí, como os meninos entraram, o Paulinho fez essa observação, até o presente momento, o que eu sei, né, é que legalmente nós não temos autorização para ter uma pós-graduação de mestrado totalmente à distância, pelo que eu sei legal. Alguns programas podem ter algumas disciplinas que sejam oferecidas semipresencial, como é o caso do Profat, e como é o caso também desse que eu falei, de ensino, que é o Instituto Federal tem turma aqui, que é feita em rede, que é para todos os servidores da rede IFCE, ou Institutos Federais, né? Que De tem educação bem profissional. Então, e que acontece desse jeito, né? Onde o professor pode oferecer alguma disciplina, mas, na verdade, o aluno tem que estar, cada um que se inscreveu na sua matriz, acaba indo para lá. Mas agora, eu não quis nem na hora intervir assim para falar, porque eu acho que muita coisa vai mudar a partir desse momento. Por exemplo, o nosso programa vai concluir o semestre 2020.1, isso foi decidido agora, vai concluir em setembro por aula remota. Por quê? E para isso nós tivemos que fazer um cabedal, eu quase que estava escrevendo outro projeto, para poder conseguir fazer a aprovação das aulas remotas. Por tudo que a gente já sabe das aulas remotas e etc e tal, mas alguns alunos, enfim, nós vamos oferecer, para não entrar em detalhe, mas para poder legalizar, foi um pandemônio, porque eu precisava encontrar essas brechas, porque a característica do nosso programa é presencial, e não... Inclusive, a aula remota não é ensino à distância, né? Dentro das metodologias, existe o ensino à distância, existe o sistema de aula remota e existe o ensino presencial. Então, a aula remota não chega a ser presencial e nem à distância, é um negócio adaptado para um tempo de guerra. Então, é isso. Só para... Ok, pode falar, Alexandre. Um diálogo com a Ludinha. Ludinha, nos últimos documentos de área da CAPES, os documentos de 2019, esses são os documentos para apresentação de cursos novos, né? Já está autorizado a posição de cursos totalmente à distância, tanto o mestrado quanto o doutorado. Então, já está aberto pela CAPES essa possibilidade? Já existe regulamentação da CAPES para abertura de cursos totalmente à distância. Ok. Uhum. Depois, eu posso compartilhar os últimos documentos de 2019. Porque anteriormente no Brasil não poderia haver nem graduação, nem pós-graduação totalmente à distância. O semipresencial era possível. Aí agora, então, tem uma legislação que fez alteração de poder ser totalmente à distância. Em março, a gente teve em Brasília, na CAPES, e ficou claríssimo lá essas questões. Mas, na verdade, tem outras águas passando embaixo da ponte. Por exemplo, o presidente da CAPES hoje é uma pessoa que faz parte de uma rede de ensino evangélico,
que é evangélico e que faz parte de universidades que oferecem ensino à distância. Então, o ensino à distância é bom a gente aspirar, porque existe muita coisa sendo derrubada no Brasil para que esses caras possam implantar ensino pago. Então, é muito importante a gente ver até que ponto nós vamos estar somando para que isso possa efetivar nossa causa, ou até que ponto isso talvez não seja tão interessante, etc. Tal. Só para a gente ficar atento do que é que está rolando politicamente, né? Ok. Bom, aí eu vou juntar aqui as últimas perguntas para vocês, algumas perguntas que foram direcionadas, por exemplo, para a Lourdinha. A Rita perguntou quantos professores de artes há no programa, quantos tinham, né, no início, quantos professores vocês têm agora, se vocês têm publicação própria, se tem editora. Para o Alexandre, a Cristiane perguntou como que é a estrutura desse curso de vocês. E a Rita perguntou as linhas de pesquisa. Eu acho que você já tinha falado, mas se você puder mencionar novamente as linhas de pesquisa do programa. E no âmbito geral, a Rita colocou se a associação ela pode ajudar em alguma forma nessa pós em rede, né? Como que a gente pode ajudar, ou até fortalecendo as pós-graduações que já existentes. A Kênia pediu para perguntar se quem já tem mestrado pode fazer também o mestrado de vocês. E a Catarina perguntou se vocês recebem professores de todas as linguagens. Aí eu pergunto por onde que a gente começa nessa situação aí. Você poderia começar pela primeira para a gente... Começa. Quantos professores tem no programa? Se vocês têm... Nós começamos com 13... Na verdade, nós começamos com 10 professores. Aí travou um pouquinho, Lourdinha. Você está me ouvindo? Alô? Passa para a Alexandre, até ela recuperar. Alexandre, quando ela voltar, a gente retoma a fala. Para você foi... Lourdinha, espera só um pouquinho que a sua rede caiu, aí o Alexandre vai responder, depois eu retomo para você. Tá. A estrutura do curso, linhas de pesquisa. Eu não entendi... É porque essa pergunta, a estrutura do curso, ela ficou bem geral, né? Eu vou responder as outras e dar a chance para quem fez essa pergunta refazer. Sobre como a associação pode ajudar. Eu acho que, se existe essa ideia de criar uma parceria, a própria associação pode articular uma articulação nacional, né? Uma instituição tem que assumir essa coordenação, né, geral desse projeto. Isso. Só que, antes disso, gente, e eu vou retomar lá no início da minha fala, criar as relações com as suas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação é muito importante. De que forma? Criem seus grupos de pesquisa, criem seus eventos de pesquisa. Nós criamos, ano passado, uma revista própria, né, do nosso portal de periódicos, porque não basta só chegar com a ideia. Então, essa relação política, né, e para chegar nesse pé de igualdade que a Lourdinha falou, ela é construída. E para isso a gente tem que apresentar um grupo organizado e tem que apresentar trabalhos. Né? O grupo tem que ser qualificado, tem que publicar, tem que produzir, produção bibliográfica, técnica, enfim. Quem já tem mestrado pode fazer outro? Claro, não há impedimento algum, pelo menos no Profiartes. Isso não exclui o candidato, né? O que vai valer é ali o seu processo seletivo, né? A avaliação. Todas as linguagens são ofertadas no Profiartes, sim. Tem vagas para as artes visuais, música e artes cênicas, considerando aí dança e teatro. Alguém perguntou sobre quantidade de professores. Para um programa profissional, para um mestrado, por exemplo, o mínimo de professores, o corpo docente é 10 professores. Sendo que pelo menos 70% precisa ser de doutores e os outros até 30%
não doutores, né? Então, profissionais com curso superior, mas que não fizeram mestrado e doutorado, mas que têm uma trajetória reconhecida e que isso possa contribuir para o programa. Inclusive, isso é incentivado pelos documentos de área da CAPES. Então, esse é o número mínimo. E aí, faltou a pergunta sobre a estrutura do curso, que eu não entendi. Quem fez a pergunta? Ela colocou aqui assim, a estrutura, quantos componentes curriculares, disciplinas presenciais, em quantos semestres, quanto tempo destinado a trabalho de campo, projeto, vamos lá, um por um, né? Quantos componentes curriculares, disciplinas presenciais? Eu vou sugerir, para quem perguntou, porque isso tem no nosso site, né, que é profartes, ifg.edu.br/profartes. Lá tem a estrutura curricular, mas são duas disciplinas obrigatórias em rede, que foi dito aqui. Tem outras disciplinas obrigatórias também, e são 24 meses para a integralização do curso. Uhum, tá. Ok. A Mônica colocou aqui disponível o link também para qualquer coisa, quem quiser consultar. Lourdinha, vamos lá, retomando para você. Quantos professores no programa? Se vocês têm publicação própria, se tem editora? Alô? Eu acho que a Lourdinha perdeu a conexão. Não, o microfone está fechado, Lourdinha. Abriu agora. Deixa eu desligar aqui, porque eu acabei acionando o celular. Mas estamos te ouvindo bem. Ok? Olha só, quando a gente começou, nós tínhamos 10 professores. Quando aprovamos, tínhamos alunos, eu consegui que a CAPES permitisse que a gente mais 3, então eu acabei iniciando a primeira turma com 13 professores. Agora nós somos 18, sendo 5 de artes visuais, 2 de dança, 5 de teatro, 4 de música e 2 professores específicos na área de ensino, que atuam na área de ensino em arte dentro das graduações. A estrutura do curso, os meninos precisam ter 30 créditos. Esses 30 créditos, eles fazem 12 créditos obrigatórios, e cumprem mais 12 créditos de disciplinas optativas. Depois, isso dá 24 créditos. E aí, eles têm mais 6 créditos que é de orientação, que é trabalho final 1 e trabalho final 2. Aí, com isso, faz 30 créditos, mais a proficiência no idioma, e então ele pode ir para a defesa. É mais ou menos essa estrutura. Cada professor pode oferecer mais de uma disciplina. Desses 18 professores, 12 são permanentes e 6 são colaboradores. Desses 18, 2 são da UFC e 2 são da UES. Todos os demais são do Instituto Federal, do nosso campus. Ok. Vocês têm editora? Formação específica em arte. O Instituto Federal tem uma editora. Nós temos uma revista aprovada, que é a revista Mopuã, mas, na verdade, é importante, assim, por que a gente não... Digamos assim, que a gente não teve ainda o grande interesse em acionar a revista, talvez agora no próximo quadriênio a gente vai impulsionar. Porque a revista, a primeira coisa é que a revista precisa estar lá para que a gente tenha pesquisas de outros pesquisadores e que não tão somente os nossos. Então, ela é uma trabalheira imensa, desgraçada, para poder contribuir para a divulgação da questão do conhecimento em si, mas, em tese, ela colabora para a pontuação dos demais programas, mas não é tão importante em relação à nossa pontuação específica. Ok. Não, pode falar. A pontuação, quando você está indo para tentar
pegar a pontuação 6, 7, 5, 6, 7, que são as 3 pontuações mais importantes, no caso dos programas, aí eu acho que você deve canalizar nisso. No começo, eu acho que a gente tem que se preocupar a ter uma estrutura que funcione, a ter a turma defendendo. Então, assim, há uma infinidade de coisas que a gente precisa honrar o compromisso no primeiro quadriênio, né? Então, hoje a gente nós canalizamos as nossas fichas nisso, em dar uma boa produção para a gente ir para esse momento que nós estamos agora, com uma boa produção por parte de quem fazia parte, tanto discente como docente. Ok. E quem já tem mestrado pode se candidatar, e vocês recebem professores de todas as linguagens? A gente recebe de todas as linguagens, porque o mestrado é em artes, e a gente tem pesquisadores de todas as linguagens. A gente, quando vai para o edital, estabelece uns eixos de interesse, e dentro desses eixos é que a gente aprova, porque, na verdade, as investigações que a gente aprova no mestrado, ela tem que estar voltada para os projetos master do programa, né? Nós temos 4 projetos. Então, as pesquisas que nós aprovamos têm que caber dentro daqueles projetos que são, digamos assim, o que o programa está desenvolvendo no momento. Quais são os 4? Então, esses programas, os 4 projetos principais, eles estão voltados, um para artes visuais e novas tecnologias, outro para a questão da criação em arte em qualquer uma das linguagens, porque lá dentro estão professores que são de linguagens diferenciadas, então, dependendo se o menino vai trabalhar com criação em teatro, então a gente leva para lá. Tem um outro que é matrizes estéticas tradicionais na docência ou na criação artística, onde estamos eu e mais 2 colegas que trabalham com tradição popular, e nós temos uma específica na área do teatro. Então, são 4 projetos que a gente chama de projetos guarda-chuva, que recebem os projetos de investigação que se submetem. Então, eles têm que servir para esse programa mais específico, para esse projeto mais específico. Porque quando você vai cadastrar na plataforma Sucupira, você tem que cadastrar na área, na linha e em um dos projetos que não é o projeto do menino, é um dos projetos do programa. Para finalizar, Lourdinha, se a associação pode colaborar de alguma forma para esse desenvolvimento dessa rede, desses projetos, fortalecer esses mestrados já existentes, como que pode ser essa participação? Eu acho super importante, principalmente porque a nossa área, ela sempre viveu na militância. Tudo que nós temos de conquista profissional, ela veio da militância, né? Então, eu vejo a associação dentro do Instituto Federal como essa forma engajada da gente poder propor e ter apoio, digamos assim, legalizado para exercer a nossa prática dentro dos institutos federais que têm interesses diversificados. Quando eu falei em rede, é importante deixar claro para vocês, por exemplo, quando eu falo assim, me oferecer um mestrado em rede, por exemplo, a oferta de um Inter para professores que são da rede dos institutos federais que não tem mestrado, né? Agora, a gente tem um campo grande de profissionais que entraram com mestrado, porque depois que os institutos se estabeleceram, houve uma preocupação de colocar como é que se diz? Os concursos voltados para quem tinha pós-graduação, né? E então a gente, pelo menos, já recebe as pessoas com mestrado. Mas eu acho que isso ainda é necessário, né? Porque tem muita gente, sertão adentro, que está professor de arte sem ser da área, porque se formou em outra coisa. Então, eu penso que a oferta dos Minter, né? Ela se torna melhor quando a gente conta com professores que estão nos diversos campos, ou então um Dinter, que é a oferta. Para oferecer um Minter, a gente precisa estar com o mestrado regular, funcionando. Para oferecer um Dinter, a gente precisa estar com o doutorado regular, funcionando. Então, como eu sou capricorniana, eu vou um passo de cada vez. Então, assim, agora eu tenho um mestrado. Então, eu posso oferecer um Minter? Poderia. Mas para oferecer o doutorado, que a rede tem possibilidades, que no caso, o programa de pós-graduação em artes tem como referir esse Dinter,
esse doutorado, eu preciso ir atrás do doutorado para poder oferecer o DINTER para os institutos federais. Aí, por exemplo, se a gente fosse oferecer um DINTER para os institutos federais, com certeza seria interessante a gente saber quem era doutor em artes na rede, para poder, a partir disso, a gente poder ter essa organicidade para oferecer mais vagas de maneira que pudesse atender também a própria entidade, né, a formação dos seus pares. Claro que a gente não pode oferecer um DINTER só voltado para o crivo do umbigo, né, dos profissionais, mas a gente poderia agregar algumas vagas para as parceiras, as co-irmãs, onde os institutos estão. Então, quando eu falei nessa questão da rede, foi muito pensando nessa possível futura oferta de MINTER e de DINTER, de uma maneira colegiada, considerando que a gente sabe que na rede agora, nos últimos concursos, a gente tem muitos companheiros, doutores e mestres, que a gente poderia agregar para formar nossos pares. Lurdinha, nesse sentido, a associação ajuda porque a gente já tem um início de levantamento dos professores e de quais são da formação de cada um. A gente tem essa listagem que está sendo construída desde o primeiro encontro. Pois eu achei, algumas coisas que vocês têm feito, eu achei extraordinário, porque, por exemplo, essa coisa, quando eu vi que a gente poderia trazer o encontro para cá, eu assumi um compromisso comigo mesma, que era, se vocês tinham 200, eu queria pelo menos botar mais 100, né, assim, pegar mais... Porque se nós somos 600 institutos, se cada um tiver um professor, nós teríamos 600 professores. E veja que os institutos, por exemplo, no meu campus, nós somos, no The Arts, nós somos 30, no campus Fortaleza. Mas nós temos outros companheiros que estão lá dentro. Aí vão para cada instituto 1, ou 2, ou 3, dependendo do que cada instituto está desenvolvendo e do tamanho dele e de quantos anos ele já tem no sertão. Então... vamos dizer que nós tenhamos mais do que 600 companheiros, né? Então, eu acho que a gente, a cada vez que oferecer o encontro, temos que ter uma força-tarefa para envolver mais companheiros. Até eu falei isso com o Paulinho, né? Eu falei, Paulinho, a minha meta é colaborar no sentido de agregar mais pessoas, e atrás de conseguir mais pessoas né, para trazer para... Aí veio a pandemia. Eu confesso para vocês que, diante de tudo que eu tenho participado nesse período, seria prático a gente fazer um encontro virtual, talvez a gente tivesse uma coisa bem maciça e etc. Nem estou dizendo que nós não vamos fazer, mas eu gostaria imensamente era a gente fazer um encontro presencial, porque eu penso que uma coisa extraordinária que a equipe de vocês tem esse mérito, e nesse caso eu estou falando em quem organizou os encontros ao longo do tempo e agora a associação, é de ter pensado algo que pudesse se reportar no formato que vocês se reportaram e poder dar um conhecimento de quantos somos e quem somos e o que estamos fazendo. Então, vocês têm esse mérito, né? E isso se deve, por isso que eu acho que o encontro precisa ser empoderado, né? E por exemplo, o IFAR, né? Que vocês estruturaram um bloco dos professores e depois o IFAR. Olha, a primeira coisa que eu organizei aqui foi o território do IFAR. No entorno do Instituto tem 3 bares, no entorno mesmo, bem pertinho ali, 3 bares, e um inclusive, de ex-aluno nosso que dançou no grupo. E aí eu já tinha explicado para ele, então, assim, a gente iria ter 3 points do IFAR, e dentro da programação a gente teria um momento que eu estava chamando de FIB, que é Felicidade Eterna Bruta, né? Eu iria botar lá, sessão FIB, de tanto a tanto, que era porque eu acho que essas possibilidades, a amizade, o afeto construído, ela tira a nossa vaidade. Você sabe que nós somos muito bairristas, né? Ai, não, porque o IF tal, porque o IF tal, IF tal. E isso é extraordinário também, não estou falando que é ruim. Mas acho que a nossa força está em entender que nós precisamos nos fortalecer dentro da rede como profissionais, arte educadores, como artistas, docentes, pesquisadores. E esse mérito vocês têm, essa turma, essa turma de vocês têm esse mérito, né? De nos movimentar para nos juntarmos para ver nossas próprias questões. E é por isso que, sem mais delongas, eu digo que estou todo dia rezando para a vacina sair, porque eu gostaria muito imensamente de poder fazer o evento no Ceará,
nós temos os mesmos problemas pelo sertão, a gente conseguiu algumas vitórias na capital Fortaleza, mas no interior eu acho que as dificuldades que nós temos são comuns a todos os institutos federais, mas eu acho que seria extraordinário a gente se juntar, mostrar essa garra, né, poder ver tanta coisa que eu conheci através do encontro com vocês. Então, eu quero dizer que eu não quero sair do páreo para fazer o evento, que eu ainda estou dentro dele, principalmente porque quero também dar essa contribuição a vocês, né, que estão empoderando toda uma causa desses profissionais que nós somos aí pelo Brasil. Com certeza, Lourdinha. E a Carla, que é nossa companheira do Sul, ela está fazendo uma pesquisa de doutorado a partir desse levantamento, e ela já achou 807 companheiros, ainda faltam 3 campos para ela pesquisar, então nós somos muitos, né? A quantidade é bastante. Mônica, se você quiser fazer uma finalização, mas estão cobrando da Lourdinha fazer o aboio de despedida. Ixi, não sei se a Mônica quer falar antes, depois. Eu não sei o meu improviso, ele é organizado, entendeu? Mas vamos ver aqui. Né? Só um minutinho, eu queria só, eu acho que tinha talvez só mais uma pergunta, mas eu acho que a gente podia, pelo avançar da hora, a gente geralmente não trabalha aí numa ideia de até as 9 horas, mais ou menos. Eu não sei se tem mais perguntas, Luciana, ou só meio que fazer algum comentário dessas últimas perguntas e já dar a fala para eles fazerem as considerações finais, né? E o aboio, o que é aboio, gente? Eu já morei no Nordeste, eu não sei o que é aboio, não. Aboio é uma cantilena que os vaqueiros normalmente usam, e essa cantilena ela é diferente, tanto no Nordeste todo, que tem suas formas diversificadas, como também no território brasileiro, né? O aboiar tem suas diversas formas. No caso, o aboio... E olha que eu já morei em Fortaleza, hein? É um cântico, olha aí, do boiadeiro, né? Seguindo a boiada, não é isso? E no caso, ele tem alguns versos rimados e tal. O aboio que eu uso com vocês, eu pesquei, aprendi... Peraí, Sempre quer fazer uma fala, que aí então a gente... Não, a Juliana pediu uma fala aqui, rapidinho, perguntas eu acho que foram respondidas, tinha uma sobre a questão do mestrado, mas enfim. Juliana, 1 minuto. Nossa, 1 minuto, gente, sacanagem. Acabou! Então, deixa eu abrir a câmera aqui. Não, gente, é assim, bom, eu sou Juliana, aqui professora de dança do IFB, atual coordenadora do curso, para quem não me conhece, secretária da AMPAIF, estou aqui na logística toda, inscrevendo o pessoal, então não participo muito porque eu fico cuidando, né, dessa parte. Mas eu queria fazer uma fala, na verdade, para a Lourdinha, assim, que eu invejo muito, assim, o seu campus na questão de arte, em Goiás também, porque vocês têm, né, vários cursos dessa área, porque aqui em Brasília nós temos a licenciatura em dança no Campus Brasília, nesse eixo, né, de produção cultural e design, e temos, ao todo são 10 campos, né, e temos em outros 2 campos, a gente tem até anotei, estava pesquisando aqui para não falar errado, temos no Recanto das Emas, um curso técnico, subsequente de audiovisual, que é desse mesmo eixo, e um curso tecnólogo em Taguatinga de design de moda. Então, nós temos 3 cursos dentro desse eixo, né, nesses 3 campos. Só que a gente tem muita dificuldade aqui de tentar abrir novos cursos na área de artes. Então, por isso que eu falo que eu invejo a Lourdinha, porque ela falou que isso já tá resolvido, né, no campus dela. Então, eu só queria relatar isso, que por mais que tenha, né, já 3 cursos dentro desse eixo, a gente tem muita dificuldade. Nós temos 2 processos parados há 2 anos, praticamente, de abertura de 2 pós-graduação em dança, e a gente não consegue aprovação. Então, eles argumentam questões de porcentagem, né, que o campus não atingiu tal percentual para ensino técnico, tal percentual para formação de professores, né, então a gente está barrado. 2 PPCs pronto, com comissão aprovada, com portaria, fizemos os PPCs, submetemos em fevereiro do ano passado, e passou por instâncias, e tá tudo, voltou, e foi barrado esse ano
com essa justificativa de que o Campus Brasília não tem os percentuais, não tem o ProEja, aí eles ficam inventando desculpas, né, para não aprovar. Então, a gente não consegue verticalizar, não consegue criar novos cursos na área de arte e de dança, né, enfim. Então, só fazer esse desabafo aqui, gente, porque eu tenho uma inveja muito grande. Eu queria abrir vários cursos, né, na área de arte e tudo mais. Ju, você não vai ter inveja, não. Você vai pegar essa energia, canalizar numa potência, pega a espada de quê? De São Jorge. São Jorge também vale. De São Jorge também vale e vai para a batalha, é isso. Enfim, estamos tentando. Mônica, com você. Vamos fazer o seguinte, né, como eu falei pelo avançado da hora, Alexandre, faça suas considerações finais. Lourdinha também, se você quiser falar alguma coisa em relação, né, à fala da Juliana, e encerrar aí com o seu apoio. Alexandre? Tá, gente, eu quero novamente agradecer o convite e eu estou aí disponível para as ideias, a gente está começando na pós-graduação, a gente sabe pouco, a gente está aprendendo a dialogar com a CAPES também, mas nós estamos abertos para contribuir com os outros institutos, para formar as redes, enfim. Eu queria só contar um segredo, mas é segredo, gente. Não pode contar para ninguém. Existe um projeto de doutorado do Prof. Artes, né? Ele está aí, está avançado, ele só não foi submetido ainda, mas é um projeto. Vou pegar emprestada a expressão que a Lurdinha usou, da velha guarda do Prof. Artes. Então, Rejane Coutinho, Lúcia Pimentel, André Carreira. Eles vão submeter, assim que a CAPES reabrir as inscrições dos novos cursos, eles vão submeter um projeto do doutorado em rede, e é uma proposta de integração do Sul, né? Seria um doutorado bilíngue, português, espanhol. A proposta é bem interessante, vamos torcer aí que nos próximos anos tenhamos aí o doutorado na rede, tá bom? Boa semana para todos, foi bem legal participar. Obrigado de novo. Um abraço, gente. Nós é que agradecemos, Alexandre. Né? Como diz, né? São dois universos, né? Um com a experiência da Lourdinha, né? Já com 4 anos de programa, né? E a gente aí que está engatinhando. Mas, Juliana, né? Acima de tudo, eu acho que o que o Alexandre falou, né? Buscar as pró-reitorias, sempre com esses apoios e tudo, né? Quando você caminha com essas instâncias, né? A gente, fora a nossa garra, né? Lourdinha? É só uma questão, Mônica, só reforçando o que a Lourdinha falou. Não adianta o grupo querer, a instituição não quer. Né? Toda a instituição querer, a reitoria, o seu campus, enfim, né? Tem que ter o apoio institucional de todo mundo. Como a Lourdinha disse, mesmo que eles queiram não querendo, mas eles vão assinar o papel querendo. Né? E tudo isso tem que ser apresentado. É isso. Queria também dizer a Juliana, você é bem jovem, Juliana. Gente, eu estou morrendo de dor, não falei para vocês, mas quando eu vim aqui ajeitar o lugar, eu fiz alguma coisa na coluna aqui, que eu estou só esperando terminar para ver se eu... Então, eu estou dizendo isso porque de vez em quando eu faço, basta eu me movimentar, eu sinto, enfim. Mas tudo bem, Juliana, você é jovem, olha sua carinha aí não se desespere, que é devagar e sempre. Lembra quando eu falei, né? Vai caminhando, volta, vai de novo, vai, né? Como eu digo, vão matar eles do cansaço. Então, ciência de esperança, porque as mudanças que a gente quer, elas partem da gente, não é o outro, né? Então, tenha fé, anda com fé, eu vou. E então, a Alexandre adorei lhe conhecer, viu?
somos parceiros. Quero que vocês saibam que assim que eu soube que o IF Goiás tinha aprovado, eu falei para o meu pró-reitor, porque o pró-reitor de pesquisa, ele tem um carinho danado, porque é um diferencial lá na Chão das Artes. Aí ele, quando eu liguei, eu disse assim, olha, o IF Goiás aprovou. Aí ele, olha, gente, sei o que, mais um. Então, foi compartilhado, a rede também fica feliz, né? Porque é mais uma vitória, e é isso. E essa vitória é de vocês, é nossa. Obrigado. Então vamos lá. Né? Esse aboio, a melodia dele é da dona Dina Vaqueira, que é mulher, ex-vaqueira, lá da cidadezinha de Canidé, fica a 2 horas de Fortaleza, que é a cidadezinha, né, onde tem São Francisco de Canidé. Então, vamos lá. Vou ver se eu faço aqui um negócio, porque toda vida eu faço improviso antes. Mas vamos lá. Sou artista nordestina e aqui eu vim falar, junto com o Alexandre, conversar, dialogar sobre um curso de pós-grado que tem aqui no Ceará. Vamos junto, esperamos encontrar outra forma diferente para a gente vir falar. E talvez uma cerveja todo mundo vir tomar. Que lindo! Gente, só tenho a agradecer a vocês, a equipe do Ampaif, da associação, Luciana e tudo. Eu fico, obviamente que é um tema muito caro para mim, né, porque eu estou nesse começo, nessa trajetória aí com o IFG, mas muito obrigado, né? Como sempre, Lourdinha nos emocionando, né? Nos emocionou no quarto encontro e agora nos emocionando mais uma vez, né? Então, eu quero, né, só agradecer mesmo, não sei se a Rita quer falar mais alguma coisa, né, mas... Eu quero dizer, eu vou me meter aqui, eu quero dizer, Lourdinha, você é linda, eu gosto de você de graça, você é arretada, danada, eu gosto da tua coragem, entendeu? Qual é o pó, meu irmão? Qual é o pó, minha irmã? É isso mesmo, entendeu? A gente tem que vestir a camisa da braveza e deixar aí um pouquinho de ser muito educado, ser educado demais às vezes não adianta não. Tem que ser meio arretado, meio bravo mesmo, sabe? A característica da gente aqui do Nordeste, para dizer a vocês aí do Sul, que esse negócio de muita educação, muito academicismo, muitas vezes, resolve não. Tem muita coisa que tem que ser, desculpe aqui, está sendo gravado, mas eu vou dizer, tem que ser na porrada e em algumas palavras bem pesadas mesmo, senão a coisa não sai, não. Digo isso aqui a vocês sem nenhum problema. É isso. Alexandre também, parabéns, gostei demais aí das tuas palavras. Joia, vocês dois foram show. Apesar que eu gosto desse povo tudinho aqui, é tudo bonito aqui. Só tem gente bonita aqui na minha... Coisa linda, né? É massa. Obrigada, gente. Então, agradeço a presença de todos, né? Marco o nosso próximo encontro, né? Já tem data, gente? Não, né? Mas semana que vem. Não sei. Agora... A semana que vem a gente vai continuar falando um pouco sobre a pesquisa, só que agora a gente vai entrar nas coisas mais... a realidade da pesquisa, como os professores têm trabalhado, os editais que têm surgido, fomento dentro dos IFES, as publicações, né, possíveis, e como os professores têm feito para, agora, nesse período de pandemia, para manter os seus projetos, os seus grupos de pesquisa, enfim. É como se fosse uma continuidade das pesquisas. Como os caminhos das pedras. Então, a gente falou agora desses 2 programas, e agora, na semana que vem, a gente vai receber o Eliton, que é o professor de Goiânia, né, que vai falar para a gente um pouquinho, sobre pesquisa em arte e arte-educação, resistência, e a outra pessoa que vai falar para a gente também é o Arthur, que é essa pessoa que acabou de conversar com a gente aqui, que... Hoje ele é coordenador de pesquisa lá no campus dele, e a gente vai bater um papo sobre isso. O nosso tema é sobre pesquisa. Bom, já estou falando mesmo, né? Obrigada, gente. Foi maravilhoso, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Gostei demais. Bom, boa noite a todo mundo. Tchau para vocês. Tchau. Até semana que vem a gente manda avisando os horários e tudo mais. Tá ok. Beijo. Tchau, Luzinha. Um beijo, amada. Tchau, Luzinha. Obrigada. Tchau, Alexandre. Obrigada.
Tchau, Moniquinha. Tchau, todos. Tchau, Alexandre. Obrigada. Eu, Moniquinha, vou te chamar de Tchau, tchau. Beijo a todos. Hoje, Moniquinha é ótima, entendeu? Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom, certinho? Tá gravando. Vou interromper aqui, gente. Gravação. Interrompe a gravação.